Graça e paz. Amém. Pois bem, tenha sentado no meu coração partilhar com os irmãos alguns tópicos das Escrituras. Eu gostaria de trazer uma palavra específica aos homens, e eu não sei se eu consigo completar essa palavra de manhã, então muito possivelmente nós vamos dar continuidade nessa palavra à noite. Nós temos várias passagens para a gente dar uma olhada, várias situações nas Escrituras para nós abrirmos ela, olharmos. O desejo do meu coração é ajudar as famílias, ajudar os nossos filhos, ajudar as mulheres casadas dessa igreja, mas em particular poder ajudar os homens. E a única coisa que nos transforma é a palavra. Ela é o poder de Deus para a nossa santificação. Ela é o poder de Deus para a nossa mudança. Só que nós vamos fazer alguns combinados. Se a palavra é aos homens, as mulheres vão ficar animadas. Então nós vamos fazer alguns combinados antes de nós começarmos. O primeiro: não vale ministério do cotovelo. Porque a acusação, de acordo com as Escrituras, ela provém de Satanás. Então ninguém aqui vai ser cooperadora com o maligno. Tudo bem, minhas irmãs? Vocês vão fazer o que o Espírito Santo faz. Vocês vão ouvir a palavra, até porque tem princípios que se aplicam a vocês também, mas vocês vão ouvir com espírito de oração. Porque a palavra, para ela penetrar no nosso coração, ela precisa de oração. Então esse é o primeiro combinado. Então nenhuma mulher acusando seu marido, nenhuma filha acusando seu pai, nenhuma irmã acusando seu irmão, mas todas vocês, debaixo de um espírito de oração, procurando discernir o que o Senhor tem para aquele homem que você conhece, tá bom? Esse é o primeiro combinado. O segundo combinado é que talvez haja uma ocasião da gente falar para vocês. E aí a gente recebe a misericórdia que a gente usa com misericórdia. Então vocês vão ouvir o que é para os homens debaixo de um espírito de misericórdia. Porque o mesmo espírito que fala ao outro, fala a nós. E a mesma atitude que eu tenho para com o outro é a atitude que Deus vai ter para comigo. Então nós temos que lembrar desses princípios nas Escrituras. Tudo bem? Abram, por favor, no Salmo 128. Se o Senhor me der permissão, nós vamos olhar os 2 primeiros versículos desse salmo essa manhã. Salmo 128. O Salmo 127 é um texto muito conhecido, recitado por nós. Muitos irmãos sabem ele com certeza de cor. Nós temos aqui um conjunto de salmos em que os judeus, eles cantavam quando eles estavam indo a Jerusalém na ocasião da Páscoa. São conhecidos como salmos de romagem, da romaria que eles faziam até a cidade de Jerusalém, para participar da Páscoa lá no templo. Então nós temos um conjunto de salmos aí, que eram cantados, eram sabidos, decorados. Talvez um dos mais lembrados para todos nós é o Salmo 127, um salmo anterior do que eu estou citando para vocês. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. E aí o salmo segue.
Porém, o salmo seguinte, ele é um salmo específico ao homem casado. Como é que nós sabemos que ele é um salmo ao homem? Porque ele começa dizendo do homem: bem-aventurado o homem. E como é que eu sei que é o homem casado? Porque no versículo 3 ele vai dizer: tua esposa no interior de tua casa. Então ele é um salmo escrito para nós homens. Deixa eu ler ele, e aí nós vamos começar a trabalhar o assunto. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos ter mais uma palavra de oração. Espírito Santo, precisamos da tua ajuda e da tua direção. Socorre-nos nessa manhã. Socorre a mim ao partilhar a tua palavra, porque ela é tua. Dá-me graça de ser encontrado fiel ao partilhar a tua palavra. Socorre os meus irmãos, para que cada um deles ouça com profundo temor e profunda reverência. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Ser presente conosco nessa manhã. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é perfeita na maneira de conduzir os assuntos. O Espírito Santo conseguiu reunir nessa porção das Escrituras os assuntos pelos quais um homem precisa ser trabalhado. E os assuntos na ordem pela qual o Espírito Santo vai trabalhar. Se você for, nós já ouvimos isso algumas vezes, eu próprio preguei isso. Hoje eu penso de uma realidade um pouco diferente. Nós fomos ensinados que primeiro é Deus, depois nossa esposa, depois nossos filhos, depois o trabalho, depois a igreja. Nós fomos ensinados nessa ordem. Porém, o Espírito Santo fez um arranjo diferente nesse texto. Porque o Espírito Santo, ele toma um homem e ele considera os assuntos que primeiro têm que ser tratados na vida desse homem. Ele considera os assuntos que têm mais relevância na vida do homem. O Espírito Santo, obviamente, que a mulher é muito importante para nós. Se nós fôssemos olhar pelas Escrituras, não há, dos 5 assuntos que eu citei para vocês, o trabalho, Deus, o trabalho, a mulher, os filhos, a igreja, se eu for olhar literalmente do ponto de vista das Escrituras, nenhum assunto poderia ser mais importante que a igreja. Porque o nosso Senhor Jesus disse assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. E o Pai deu ao Filho a igreja. Você sabia que nós estamos casados por causa da igreja? Você sabia que Deus, na mente dele, ele tomou o casamento, uma coisa tão frágil, uma coisa tão vulnerável, mas aprouve na mente de Deus tomar o casamento apenas para dar um testemunho sobre essa terra de Cristo e a igreja. Ele traz complementos nisso. A gente tem a alegria do amor,
a gente tem a alegria da vida íntima, a gente tem a alegria do companheirismo, a gente tem a alegria dos filhos, o gozo dos netos, a gente tem muitos prazeres no casamento. Porém, na mente de Deus, o primeiro grande motivo pelo qual Deus traz o casamento é porque aprouve a Deus dar um testemunho de si mesmo nesta terra. Como é que eu sei disso? O livro de Atos diz que Deus não deixou de ter nesta terra um testemunho de si mesmo. E o livro de Efésios diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O Senhor tem em mente tomar o casamento para dar um testemunho nessa terra de Cristo e da igreja. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus faz, visa Cristo. Porque Cristo é a face de Deus. Nós temos filhos por causa de Cristo, para que os nossos filhos sejam o próximo testemunho nessa terra de Cristo. Por isso que Satanás, ele é enfurecido contra a filiação. Satanás se levanta enfurecido contra os nossos filhos. É impressionante, porque Satanás, ele tem por anseio tirar o testemunho de Cristo dessa terra. Ele não quer que as pessoas olhem para Cristo e sejam salvas. Por isso, Satanás, ele vem sobre as casas com tanto furor. Meus queridos, é impressionante. Nós não temos tempo de mexer, mas é impressionante. O Senhor Jesus, ele está no batismo, um batismo de arrependimento. Ele passa por aquele batismo. Do que ele tinha para se arrepender? Eu vou dizer para você do que ele tinha para se arrepender. 3 anos e meio depois, o pecado meu e seu seria colocado no ombro dele. E sabe como é que Jesus lidou com o pecado? Antes. Ele se arrepende, ele mostra para nós como é que a gente tem que lidar com o pecado. Ele passa por um batismo de arrependimento antes do pecado ter sido colocado sobre o ombro dele. Os céus são abertos, de acordo com Marcos. O Espírito Santo desce sobre o nosso Senhor e uma voz é ouvida: este é meu, ele é filho, ele é amado e eu tenho todo o meu prazer. Imediatamente depois disso, o Espírito Santo toma pela mão, o leva ao deserto e ele é tentado pelo Senhor em 3 coisas: transformar água em pedras em pães, pular do alto do pináculo, e levou ele a um alto monte, para que, se ele se prostrasse diante de Satanás, ele daria toda a glória desta terra. Mas, meus queridos, não foram apenas 3 tentações. Há uma 4ª embutida ali. Sabe qual? Aparece nas 2 primeiras tentações. Satanás vira e diz assim: se és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho, pula do alto do pináculo. Satanás é enfurecido contra a filiação. Ele detesta o fato de sermos filhos de um Deus bendito. Ele detesta o fato de termos um irmão mais velho, que nos dá um modelo, que nos dá um exemplo, que nos dá um caminho. Ele é enfurecido contra a nossa filiação. O assunto é tão sério nas Escrituras, o assunto é tão grave nas Escrituras, que em João 8, Jesus ensina um princípio. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus nos dá a entender que a verdade liberta. Mas, queridos, ele avança um pouco mais e ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Meus queridos, olha o arranjo que o Espírito Santo de Deus fez. Quem liberta não é Jesus, ali naquele texto. Quem liberta não é o Cristo, ali naquele texto. Quem liberta não é o Senhor naquele texto. Quem liberta é o Filho. O que o texto está me ensinando? Ensinando a você que quanto mais realidade eu tenho da filiação de Deus, mais livre eu sou. Como se não bastasse, a voz do Pai vem sobre o Filho uma segunda vez. Agora no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus está no monte, a glória de Deus desce ao monte, aquela luz, aquela majestade de Deus desce ao monte, aparecem dois varões, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. A voz, estão ali Pedro, Tiago e João. A voz do Pai vem novamente sobre eles, e a voz do Pai diz assim: este é meu, ele é filho, ele é amado, eu tenho prazer. E agora acrescenta uma coisa: a ele ouvi. O Senhor Jesus desce do monte, e quando ele chega ao pé do monte, o que ele tem? Ele tem os fariseus discutindo contra os discípulos, e eles têm um homem com um filho possesso. Toda vez que o Espírito Santo for avançar sobre nós, que o Espírito Santo for conquistar terreno na nossa vida, Satanás vai se levantar contra a filiação, seja minha, seja da minha esposa, seja dos meus filhos. Toda vez que há um avanço do Evangelho em nós, Satanás se levanta enfurecido contra os nossos filhos. E meus queridos, nesse texto havia um homem. De novo, olha o arranjo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Não era uma mãe, como em muitos outros textos aparece. Nós não sabemos o porquê. Nós não sabemos se aquela mãe tinha morrido. Nós não sabemos se aquela mãe tinha incapacidade de ir até o Senhor. Nós não sabemos se aquela mãe era esgotada, era doente. Nós não sabemos. Nós sabemos de uma coisa: o Espírito Santo trouxe um homem para falar com o Senhor Jesus. Homens, prestem atenção. Deus estabeleceu uma ordem. Nós santificamos nossas mulheres, e não o inverso. Nós conduzimos a casa, e não o inverso. Nós temos a responsabilidade de amá-las, e não o inverso. Nós temos que andar no passo do mais fraco dentro de casa. E a Bíblia ensina que o mais frágil são as mulheres. Nós somos chamados à responsabilidade. A Bíblia ensina em Timóteo que Adão, quando pecou, ele pecou deliberadamente, ele sabia o que estava fazendo. Porém, Eva foi enganada. Meus queridos, quem tomou a fruta primeiro foi Eva. Porém, quem o Senhor chamou? Adão. Deus chama homens. Teu filho tem um problema, o primeiro a pôr o joelho no chão precisa ser você. Tua esposa tem uma luta, o primeiro a pôr o joelho no chão tem que ser você. Teus filhos têm uma confusão com o mundo, o primeiro a abrir os textos bíblicos e mostrar o que Deus pensa do mundo precisa ser você. Deus chama
Homens, vocês querem me conhecer? Vocês precisam conhecer a minha esposa, porque ela vai dizer quem eu sou, ela vai mostrar quem eu sou. Vocês precisam ver meus filhos, porque eles vão falar de quem eu sou. É uma verdade que nas Escrituras nós temos filhos maus de pais bons, assim como nós temos filhos bons de pais maus. É uma verdade que nós temos isso, mas é uma verdade também que nós temos o poder de tocar os nossos. Então, assim como o Espírito Santo, Deus Pai, chamou a Adão: Adão, onde estás? O Espírito Santo hoje quer chamar cada um de nós, homens, e perguntar: onde você está? E esse texto do Salmo 128, ele faz o arranjo dos assuntos da seguinte maneira. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual o primeiro assunto que um homem tem que resolver? Ele e Deus. Olha o segundo assunto que ele toca. Diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Qual o segundo assunto que o Espírito Santo está tocando na vida de um homem? Dinheiro e trabalho. O segundo assunto que o Espírito Santo precisa resolver na vida de um homem é dinheiro e trabalho. Vejam o terceiro assunto que o Espírito Santo resolve: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Essa mulher está onde? Essa mulher está onde? Nós não vamos entrar no assunto, porque tem muito a ser dito. Mas nós não vamos entrar no assunto. Mas tem uma coisa interessante na tipologia. A videira, ela fala de uva. E uva fala na Bíblia de vinho. E vinho na Bíblia é sinônimo do quê? Essa mulher está dentro de casa, e não está apenas dentro de casa, ela está alegre. Terceiro assunto que ele tem que lidar com a mulher. Quarto assunto que ele tem que lidar: filhos. Teus filhos ao redor da tua mesa serão como rebentos da oliveira. Eu posso descer um pouquinho? Serão como rebentos da oliveira. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Oliveira fala do quê? A oliveira fala da azeitona, que nos fala do azeite. Azeite é símbolo do que nas Escrituras? Espírito Santo. Prestem atenção. O Espírito Santo está dizendo que se eu tiver meu filho ao redor da minha mesa, eu derramo sobre ele da unção que está sobre mim. Filhos ao redor da mesa, não na TV, não no celular, não no iPad, não fora de casa, mas ao redor da mesa. Não na sala de TV com os pais, mas ao redor da mesa. Meus queridos, as pedras clamam. Sabe o que o IBGE descobriu 4 anos atrás? Que filhos que almoçam com os pais não usam drogas. O IBGE. Nós temos que ouvir o IBGE, porque nós não ouvimos as Escrituras. Nós temos que ouvir uma estatística, porque nós simplesmente não damos valor ao que as Escrituras estão falando. Ali, ao redor da mesa, é derramada a unção que está sobre mim, é derramada sobre os nossos filhos. Que
O Senhor tenha misericórdia de nós, meus queridos, para a gente ver o que as Escrituras estão tentando nos ensinar. E aí ele diz, então já foram 4 assuntos: Deus, dinheiro e trabalho, mulher e filhos. Aí ele põe um último assunto: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele faz um intervalo. Então, de que jeito que esse homem é abençoado? Ele é abençoado se relacionando com Deus, pondo em ordem dinheiro e trabalho, pondo em ordem a mulher, pondo em ordem os filhos. E aí ele acrescenta um 5º assunto: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Sião é uma palavra ampla na Bíblia, mas o principal sentido de Sião, Sião é um monte na Bíblia. E os montes na Bíblia, eles falam de reino. Sião é onde foi construído o palácio de Davi. Então Davi reinava a partir do Monte Sião. No Monte Moriá, que é ao lado, está construído o templo. Tinha sido construído o templo do Senhor. Então, o Monte Moriá fala do governo espiritual, mas o Monte de Davi, que é o Monte Sião, fala da onde nós vamos governar a nossa casa. O Senhor te abençoe desde Sião. Quando um homem, ele se relaciona com Deus de um jeito adequado, que eu já vou abrir para vocês o que é. Se relaciona com dinheiro de um jeito adequado, se relaciona com a esposa, se relaciona com os filhos, esse homem então está governando a sua casa. E aí o que acontece? Como eu falei para os irmãos, nada nessa terra é maior que a igreja. Aí olha o que o Espírito Santo fez: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém no Velho Testamento tipifica a igreja no Novo. Jerusalém é cercada por um muro, como a igreja é para nós um muro de proteção, para nós e para os nossos filhos. Um muro, ele tem uma dupla finalidade. O muro preserva o que está dentro e protege do que está fora. Então, o Espírito Santo agora está dizendo o seguinte: um homem que cumpre essas 4 coisas iniciais, ele vai ter uma 5ª coisa: a igreja dele será uma igreja próspera. E aí ele termina dizendo assim: paz sobre Israel. Isso não estava no programa, mas só está me ocorrendo agora. Eu vou respeitar isso dentro de mim. Vamos começar a conversar então sobre os homens. Não há forma de edificarmos a nossa casa se não tivermos paz na casa. Não me responda: tua família é briguenta? A conversa entre o casal é truncada? Existe um tom de voz elevado dentro de casa? Existe xingamento na casa? Os filhos são desrespeitosos com os pais de alguma maneira? Existem mulheres nessa congregação estressadas e irritadas? Existe um ambiente de guerra estabelecido na casa? Deixa eu explicar para os irmãos uma coisa. A Bíblia conta histórias para nós tirarmos princípios.
A Bíblia conta histórias para nós tirarmos princípios. O rei Davi, estamos falando de um rei, de um homem que precisava governar. Estamos falando de um homem. O rei Davi resolveu edificar uma casa ao Senhor. Ele fez a planta, ele levantou os trabalhadores, ele levantou o material. E o Senhor deu permissão para ele fazendo tudo isso. Quando ele foi levantar a casa, o Senhor virou para ele e disse assim: Davi, você não vai me edificar casa. E o Senhor diz para ele o porquê. O Senhor diz assim: você é homem de guerra. Há muito sangue na tua mão. Nós temos homens aqui que são de guerra. Nós temos homens que não fazem um elogio. Nós temos homens que não fazem um afago. Nós temos homens irritadiços dentro de casa. Nós temos homens bocudos. Nós temos homens com piadas indevidas, com coisas que nunca poderiam existir na boca de um irmão, de um cristão, piadas sujas, brincadeiras indevidas. Nós temos homens ácidos, nós temos homens passivos, porque não achem que aquele que briga é só aquele que discute, porque tem briga velada. Tem homem que fecha a boca, mas por dentro ele está um turbilhão de pensamento. Quem que ela pensa que ela é? O que ela acha que ela está fazendo? O que esse moleque está me dizendo? Se fosse com meu pai ele ia ver uma coisa, ele ia sofrer muito mais. Então estão brigando sozinhos, sem emitir uma palavra. São tão briguentos quanto aquele que fala. É impossível, mediante as Escrituras, é impossível edificarmos a casa com espírito de guerra. Por isso que o Espírito Santo, ele termina o texto dizendo uma coisa essencial para a edificação. Para edificar um lar, nós precisamos de paz. E aí, deixa eu voltar até Davi. O Senhor vira para Davi e diz assim: Davi, você não vai me edificar. Você é homem de guerra. Teu filho, Salomão, me edificará a casa. Meus queridos, vocês sabem o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. O que vocês acham que a Bíblia está nos ensinando? Que o homem de paz, o homem sereno, o homem mediador, o homem dócil no falar, o homem firme, porém gracioso. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, um homem que nunca pontua uma verdade sem ter antes um espírito de graça dentro dele, de plena aceitação pelas pessoas. Meus queridos, este homem me edificará a casa. Salomão é o seu nome, é ele quem vai edificar a casa. E aqui nós precisamos parar. E a gente precisa se ver com essa verdade. E eu preciso te perguntar: o quanto que você é pacífico? O quanto que você é determinado em resolver as coisas, mas de forma pacífica? Nós não temos tempo de mexer, vai ficar por conta de alguns irmãos aí depois mexerem nesses assuntos com vocês. A palavra filho na Bíblia, ela tem dois originais apenas. Tudo é traduzido por filho.
mas no grego nós temos dois originais. Um é teknon, que significa criancinha. Outro é ruios, que significa filho adulto. Para nós, se não me engano, apenas em 3 ou 4 textos, sempre é usado teknon. Nós somos filhos de Deus, criancinhas de Deus. Para Jesus, só é usado ruios, filho adulto de Deus. Mas sabe qual a primeira ocasião em que é usado para nós, ruios, filho adulto? Lá no Sermão do Monte. Lá diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos adultos de Deus. Homem, está na hora de abandonar a guerra. Está na hora de pôr o joelho no chão e pedir graça de Deus para tirar a dureza, para tirar a aspereza, para tirar a palavra maldita, aquela coisa que não edifica. Se você não fizer isso, eu desconheço forma de edificar. Eu estou falando com você, eu não estou falando com sua esposa. Eu vou fazer um parêntese para as irmãs. Então agora eu estou falando com vocês. Mas é só um parêntese e vou fechar. O primeiro casamento que nós temos na Bíblia de destaque é o de Abraão e de Sara. Só que antes deles terem o nome mudado, o nome fala do caráter. Era Abrão e Sarai. Minhas irmãs, sabe o que significa Sara no hebraico? Princesa. Qual a principal característica de uma princesa? Uma princesa é discreta. Irmão, desculpa, você está aqui na frente, é você que eu vou pegar. Fica de pé um pouquinho. Vira para ela. Ó a ideia da princesa. A princesa, ela está aqui. Ela é discreta. Ela não aparece. Ela sussurra no ouvido. De tal forma que as pessoas nem percebem que ela está falando. Isso é, obrigado, uma mulher transformada. Mas vocês sabem o que significa Sarai no hebraico? Contenciosa. Nos dias atuais, barraqueira. A regra é a seguinte: quando o povo fica muito em silêncio é que eles entenderam. E quando eles riem é porque eles também entenderam. Fechei parênteses sobre as mulheres. Vamos voltar aos homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se deu uma nota 0, você é um homem pacífico. 10, você é um homem encrenqueiro. Homem, se deu uma nota. Vai lá. Deu? Se você tiver condições, alguém da família, diz para alguém que está do teu lado que nota você deu. Vou apresentar o mesmo assunto de outra maneira. Até porque a palavra verdade é a próxima palavra que nós vamos estudar. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O texto é muito mais amplo do que eu vou falar com vocês agora. Ele é para ser explorado muito mais. Nós não alcançamos vida num lar enquanto nós não alcançarmos a verdade. Porque a verdade é o caminho da vida. A Bíblia diz isso com todas as letras. Porém, nós não alcançamos a verdade se nós não tivermos um caminho. E esse caminho precisa ser o caminho da paz. Então a guerra precisa
ser abandonada com urgência. Amém? Vamos avançar um pouco mais. O primeiro ponto, a primeira coisa que Deus põe em ordem na vida de um homem, Deus mesmo. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu vou trabalhar esse temer ao Senhor e andar nos seus caminhos usando uma palavra. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de um homem, a Bíblia ensina um princípio, Salmo 36, 9, não precisam abrir, diz assim: na tua luz, vemos a luz. Se eu pegar a minha mão e aproximar a minha mão de um lugar que tem bastante luz, quanto mais eu aproximar, mais eu vou ver as imperfeições da minha mão. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós os homens, mais o Senhor vai lançar luz sobre as nossas imperfeições, sobre os pecados que existem dentro de nós. E aí, meus queridos, a gente começa a se deparar com coisas, com pecados, com tendências que nós temos. Todos nós aqui temos. Alguns homens aqui têm problemas sérios com dinheiro. Outros homens aqui vão ter problemas com trabalho. Outros homens têm problema de sexualidade, desejos impuros, pornografia. Isso é comum. O Senhor chama pecadores, o Senhor chama doentes. Ele diz que seria assim. É natural, quando nós nascemos de novo, nós temos muitos pecados a serem tratados dentro de nós. Deus não chama, via de regra, pessoas boas. Deus chama gente complicada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu, você pode escolher onde você quer cair. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as fracas, escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolhe gente complicada. Então, quando você começa a tua caminhada com o Senhor, e você começa a gastar tempo nas Escrituras, a primeira coisa que vai acontecer é que o Espírito Santo vai começar a revelar uma série de pecados indevidos dentro de você. Alguns poucos anos depois que eu tinha nascido de novo, o Senhor fez um avanço na minha vida espiritual. Eu estava num momento muito bom com o Senhor, procurando muito o Senhor. Eu estava num acampamento de carnaval, eu ia pregar para um grupo enorme de jovens. Muitos jovens vieram ao Senhor naquele acampamento. E, queridos, foi uma coisa impressionante. O Senhor, naquele acampamento, Ele parece que abriu os céus. Só que quando Ele abriu os céus e eu vi o Senhor, sabe a segunda coisa que eu vi? O meu pecado. E o Espírito Santo destacou 5 áreas na minha vida. Problemas de pensamentos sexuais indevidos. Eu já era casado, mas eu tinha uma mente muito desregrada nas questões sexuais. Eu tinha problemas de dívida e minha esposa não sabia. Eu lidava muito mal com dinheiro e minha esposa não sabia. O segundo pecado. O terceiro pecado, eu mentia. O quarto pecado, eu era bravo dentro de casa, especialmente com os meus filhos. Todos os meus pacientes na clínica diziam que eu era um poço de tranquilidade. Meus filhos diziam que eu era bravo. Então a realidade é a de casa e não a de fora. E o último pecado, que eu não gastava tempo com o Senhor. 5 pecados.
Problemas na área sexual, problemas na área financeira, problemas de mentira, problemas de braveza, problemas de não ter disciplina com Deus. Meus queridos, depois que eu confessei, foi como que tirar com a mão. Sentei com a minha esposa, abri com ela as minhas lutas. Ela já sabia da época do namoro, mas depois eu deixei o pecado crescer e nunca mais abri com ela. Coisas pequenas, mas coisas sérias. Eu sou outro homem, depois que eu aprendi a lidar com a minha verdade. Homem, você tem que entender que à medida que você procurar o Senhor, Ele vai jogar luz sobre o seu pecado. E aí você vai ter, muito possivelmente, a decisão mais importante da sua vida, depois de receber o Senhor como Salvador. Sabe qual vai ser a decisão? Eu vou confessar os meus pecados ou não? Eu vou pedir ajuda para lidar com os meus pecados ou não? A Bíblia diz, não precisam abrir, depois vocês olhem o texto, eu vou citar apenas. 1 João 9, o irmão já citou hoje de manhã, isso, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não somos apenas perdoados, mas aquela tendência dentro de nós é tirada quando eu confesso o pecado. O problema é que a Bíblia diz assim, Tiago 5,16: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Queridos, não é apenas a Deus, é um ao outro. Você não vai ser curado das suas tendências se você não lidar com a verdade do que ocorre dentro de você. O alvo de Deus, de confessar aquelas verdades, era minha esposa. Ela era a pessoa a quem eu deveria abrir. Mas eu procurei um irmão bem mais maduro que eu, mais velho. Ele é um irmão que deve ter talvez uns 30 anos a mais que eu, uns 25 talvez, pelo menos. E esse irmão sentou, me ouviu por semanas, pegou cada um desses pecados: sexo, trabalho, dinheiro, mentira. Pegou cada um desses pecados meus e me ensinou sobre as Escrituras, o que as Escrituras diziam daquilo. E aí então, meus queridos, o Senhor me deu a graça, depois de um período, de sentar com minha esposa e abrir com minha esposa. Eu sou outro homem depois que confessei os meus pecados. Presta atenção. Bem-aventurado o homem que teme e anda. Não basta temer, até os demônios temem e tremem diante do Senhor. Não basta temer, eu tenho que temer e andar. O início da carreira cristã, isso é repetido em todo o ciclo da carreira cristã. O início de todo o ciclo é humilde. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Precisa de humildade para confessar os seus pecados. Abram em João capítulo 3. Eu já citei João 8. E conhecereis a verdade vos libertará. Nossa verdade tem que vir para fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que vir com um justo. Nossa verdade. Olha o que diz.
capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Meus queridos, quando a gente quer praticar as trevas, o mal, nós não vamos nos achegar para a luz. Porém, olha o inverso citado no versículo seguinte: quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus é luz. 1 João 5. Deus é luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Então o alvo de Deus é que eu e você façamos o quê? Nos aproximemos da verdade. Deixa eu dar para os irmãos um testemunho. Esse irmão que me ajudou, ele estava trabalhando isso com sua igreja há uns 40 anos atrás. Uma igreja de interior, lá no Paraná. Ele me contou o seguinte: César, eu estava partilhando com a igreja a necessidade que nós temos de falar a verdade, porque é na verdade que nós somos libertos, de confessar os nossos pecados. E um dia eu viajei para uma outra cidade e a igreja ficou sem o pastor. Os irmãos estavam reunidos num domingo à noite. No meio da reunião, um irmão levanta: bom, meus irmãos, já que é para falar a verdade, eu preciso dizer que eu estou apaixonado pela esposa de fulano de tal. Levanta um outro: então, se é para dizer a verdade, eu também preciso dizer que eu estou apaixonado pela filha de fulano de tal. E aí esse irmão me ensinou um princípio. César, quando Satanás vê que nós vamos trilhar o caminho da verdade, ele nos empurra para nós fazermos isso de qualquer jeito, de um jeito errado, e nós tropeçarmos neste caminho, e então ele virar para nós e falar assim: está vendo como não era para fazer? Se o Espírito Santo está falando sobre algumas verdades a teu respeito, a primeira coisa que você vai fazer é pôr o joelho no chão e pedir da parte de Deus clareza, instrução, pedir textos que confirmem que aquilo é pecado, meu irmão. A segunda coisa que você vai fazer, porque eu não completei o texto de Tiago, lá diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Digamos que eu seja um homem que esteja andando com Deus. Qual que é teu nome? O Diego vem e me procura para abrir algumas tendências dele. Eu vou orar pelo Diego. E a súplica de um justo pode muito dentro da mente, do coração do Diego. Os irmãos estão entendendo? Segunda coisa que você vai fazer: você vai considerar um irmão maduro para você sentar e conversar sobre as suas lutas. Segunda coisa. Às vezes esse irmão é seu parceiro, mas nem sempre é. Às vezes o teu parceiro pode não estar pronto. Às vezes o teu parceiro pode não ter maturidade. Às vezes o assunto é grave demais. Nós podemos ter irmãos aqui que tiveram um problema de adultério, e isso não está aberto. Que tem pecados financeiros escondidos, e isso não está aberto. Pecados graves e sérios, de consequências enormes.
Mas, meus queridos, o caminho da restauração é o caminho da confissão. Então, próxima, você vai pôr o joelho no chão, pedir confirmação dos teus pecados. A segunda coisa, Senhor, quem é o justo que o Senhor tem para eu poder dividir meu coração, abrir meu coração, falar das minhas coisas, até o ponto do Senhor te dar a direção de como abrir com sua casa, com sua família, as suas tendências. Os irmãos estão me entendendo? Esse é o caminho, porque não há Deus onde não há verdade. Não há Deus onde não há verdade. E eu queria, para nós, acho que eu vou ficar só nesse ponto, eu não vou abrir o outro ponto, senão não vai dar tempo. À noite eu abro o próximo ponto: dinheiro e trabalho. Mulheres, filhos, aí fica para uma outra ocasião. A igreja, ou um dos irmãos pode terminar o estudo com vocês. Eu preciso contar uma história na Bíblia sobre essa questão da verdade. Abram, por favor, em 2 Samuel, capítulo 11. Então eu trabalhei duas coisas com os homens até o presente momento. A primeira, os homens têm que ser pacíficos. Se esse é um pecado, hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor. Primeira coisa. Segunda coisa que nós estamos tratando, de que suas verdades precisam ser confessadas. Você precisa ter clareza de quem você é, e você precisa abrir com o irmão para você poder ser restaurado nessas verdades suas. E eu vou contar a história bem rapidamente. Eu vou ler o texto e aí eu vou explicar bem rapidamente. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deixa eu parar aqui. No tempo que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. Onde que era para Davi estar? Estava no lugar errado. Levantou os olhos e viu uma mulher no terraço. Meus queridos, não dá para evitar ver alguém no terraço, mas dá para evitar ficar olhando. O que ele fez? Olhou uma segunda vez. O que ele fez? Mandou chamar essa mulher. O que ele fez? Se deitou com essa mulher. Fez isso parcialmente escondido, porque ele perguntou quem era. Ele mandou os servos irem buscar a mulher. Essa mulher veio até o palácio. Gente, o povo não é burro. O povo sabia o que estava acontecendo. Vocês estão entendendo o pecado de Davi? Agora, olha o que Urias faz. Olha como o Senhor trata. Versículo 6. Então enviou Davi. Eu vou pedir para o irmão... você está projetando. Depois eu vou pedir para você projetar para mim, para os irmãos não terem que abrir, 1 Reis 15:5, que vai ser um texto importante.
Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vem tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Projeta para mim, por favor, 1 Reis 15:5. Olha o resumo que Deus fez da vida de Davi. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Os irmãos sabem o que significa a palavra Urias no hebraico? O Senhor é um fogo. Como que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes, o Senhor desceu como um fogo. O único pecado que é gravíssimo é quando nós entristecemos ou apagamos o Espírito. Olha o que o Espírito Santo fez com Davi usando Urias. Urias vem, tem com o rei, porque ele quem chamou, e Urias arma a tenda na frente do palácio. Como que o Espírito Santo dizendo assim para Davi: Davi, você ficou no palácio, mas era para você ter ido para a guerra. Davi, ele é um estrategista, ele quer que Urias vá se deitar com sua mulher para dizer que o filho é de Urias e não dele. Urias fica lá. Davi vira e diz: vai para a tua casa. E o Espírito Santo usa a vida de Urias, a boca de Urias, e diz: Joabe, o meu senhor, a arca, habita em tendas. Quem sou eu para descer à minha casa e não lutar a batalha do Senhor, para comer, beber e me deitar com minha esposa? Meus queridos, o Espírito Santo toma situações para mostrar o nosso pecado. Homem, presta atenção no que eu estou te dizendo. Alguns dos irmãos aqui têm pecados de longa data, e o Espírito Santo já usou um pregador, já usou um livro, já usou uma mensagem, já usou uma experiência, já usou alguma situação. E o pecado mais grave que nós podemos cometer nessa situação é apagarmos o Espírito.
é matarmos Urias, matarmos aquele fogo. Por que o Espírito Santo desceu como Senhor em forma de pomba? Porque a principal característica de uma pomba é que ela só pousa em lugar seguro. Você costuma ver pomba atropelada? Via de regra ela pousa em lugar seguro. Mas por que o mesmo Espírito teve que descer em forma de fogo? Um vento impetuoso e em forma de fogo sobre os discípulos. Porque os discípulos eram impuros. Então algumas vezes o Senhor vai queimar coisas no nosso coração. E aquilo queima, e aquilo queima, e aquilo queima. E o Senhor vai nos espremendo e aquilo vai queimando. Meu irmão, preste atenção. Isto é o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Não apague o fogo. Amém? Eu vou pedir para todos os irmãos curvarem suas cabeças. E eu vou pedir para as irmãs em especial permanecerem num espírito de oração, com a cabeça baixa. Por favor. Em respeito aos outros irmãos, todos nós. E eu vou pedir para que aqueles homens que foram tocados de alguma maneira pela palavra, sejam eles casados ou solteiros, eu vou pedir que aqueles homens que tiveram um toque a respeito de serem pacificadores, que o Senhor falou que vocês não são, aqueles homens que têm pecados que precisam ser lidados, você tem coisas dentro de você, eu vou pedir que esses irmãos se coloquem em pé para nós podermos orar por vocês, em nome de Jesus, por favor. Amém, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos, amém. Existem mais homens que o Senhor tem falado no nosso meio, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não resista ao Espírito, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Existem mais homens para se colocarem de pé, que tem coisas a serem trabalhadas, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amém, amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não resista ao Espírito. Amém, amém. Porque eu vou pedir uma coisa a mais. Eu vou pedir para você vir aqui na frente e se colocar de joelhos. Você vai literalmente andar o caminho do Senhor. Todos esses irmãos, por favor, venham aqui à frente. Se coloquem de joelhos diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito de Deus, tem misericórdia de nós, porque temos te entristecido tantas vezes. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Nós temos te entristecido, Espírito. Nos perdoa. Nos perdoa, Espírito. Nos perdoa. Visita cada irmão meu aqui. Visita os homens casados. Tira a aspereza deles. Oh, Espírito Santo, nos perdoa porque temos te entristecido. Nos perdoa porque temos te apagado. Vem com o teu doce sopro.
Vem com o teu doce sopro. Vem com o teu doce sopro, restaura a alegria da salvação. Nos perdoa. Senhor, toca na mente de cada irmão que está aqui. Toca no afeto de cada irmão. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Tira a confusão mental. Põe convicção. Tira a aspereza. Põe docilidade. Tira quem eles são. E põe do Senhor dentro deles. E perdoa os pecados dessa casa. Perdoa os pecados da liderança, do presbitério. Perdoa os pecados desses homens. E, Senhor, purifica-os, limpando-os de quem eles são, para que a tua igreja possa crescer. Visita-os em nome de Jesus, para que o teu nome possa ser glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.